Bom dia, queridos! Bom, nós estamos aqui hoje para corrigir o simulado que vocês fizeram. Com certeza todo mundo se deu bem, o simulado estava jóia, jóia, jóia. Eu vou para trás da câmera, você vai acompanhar no slide, questão por questão. Acompanhe, não vai embora, não se desanime, você vai ver que você realmente conseguiu, eu tenho certeza que você conseguiu, e você vai ver como estava fácil esse simulado. Vamos lá? Bom, nosso assunto era sobre o Renascimento. Primeira questão. O Renascimento cultural foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV e se estendeu por toda a Europa até mais ou menos o século XVI. Os artistas, escritores, pensadores renascentistas apresentavam suas obras de valores, ideais e nova visão do mundo, de uma sociedade que emergia da crise do período medieval. Nós sabemos que um dos fatos do Renascimento foi a reforma protestante, a ruptura com a Igreja Católica. Então, nós tínhamos vários problemas durante a Idade Média e agora as pessoas estavam com um novo entendimento de mundo. Aí tem aqui a imagem célebre, da Mona Lisa, que é o símbolo do Renascimento, e eu pergunto sobre o pensamento antropocêntrico. O que se fundamenta este pensamento? Nas pesquisas sobre o movimento dos seres humanos sobre a Terra, é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos seres humanos, coloca Deus no centro do universo. São teorias de transição da cultura medieval à moderna, com a passagem de uma perspectiva filosófica, ou é uma doutrina ou perspectiva intelectual que tornam Deus o único paradigma de juízo? Qual seria a resposta correta? Estudamos isso em arte, vocês estudaram isso em história, com certeza estudam também em antropologia, tenho certeza que vocês não erraram. Resposta correta, B. É uma concepção que a humanidade deve permanecer no centro desse entendimento. É a valorização do ser humano como um ser completo, tá? Segunda questão. Observe a imagem de Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, de 1480, uma têmpera sobre tela. Os conhecimentos científicos e matemáticos usados por Botticelli para construir essa obra foram o quê? Observe a obra. Eu tenho coisas no primeiro plano, eu tenho elementos no segundo plano, eu tenho uma paisagem ao redor, coisas que na época da Idade Média não se tinha. O que ele teve que aprender? Quais foram os conhecimentos matemáticos para ele colocar essa imagem? Perspectiva e linha do horizonte, cores primárias e secundárias, ângulos retos e convergentes, proporção e simetria modernos ou dinamismo e a lei áurea. Todas essas características são presentes na arte renascentista, tá? As cores são importantes? Fundamentais. Os ângulos que ajudam a gente a ter a ideia de como construir uma obra também. Proporção, simetria, também existe, equilíbrio, Lei áurea, que é a lei perfeita das obras, que é a lei que vai designar os quadriláteros, os triângulos perfeitos. Mas, para fazer a obra, o que tinha nessa obra, exatamente para que ele conseguisse ter as primeiras sensações de colocar no papel uma imagem que tem efeitos tridimensionais, que é o principal na arte renascentista. E essa resposta está na letra A, perspectiva e linha do horizonte. Só voltando um pouquinho para você observar lá atrás a linha do horizonte e a perspectiva, o que está mais longe do observador vai caminhando sempre para um tamanho menor. Ok? Terceira questão. O renascimento cultural pode ser dividido em fases, de acordo com as características particulares que assumem cada século. Essas fases tiveram alguns nomes. Que nomes foram esses?
teocentrismo, antropocentrismo e iluminismo. Alto, médio, baixo renascimento. 300, 400 e 500. Pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Renascimento filosófico e renascimento antropológico. Qual seria? Com certeza vocês também não erraram essa, porque vocês são craques, feras. Alunos de Regina não erram essa questão. Obviamente que é o 300, como diz o Titi Isaías, 400 e 500, ok? Os anos 1300, os anos 1400 e os anos 1500, beleza? Quarta questão, observe a imagem renascentista Cristo diante de Pilatos, de Tintoretto. O terceiro período do Renascimento se desenvolveu a observação da luz e sombra, que ficou muito aguçada, originando assim a técnica do chiaroscuro. Olha a imagem, você consegue ver com nitidez esses elementos, que são os elementos principais bem claros, e o contraste de claro e escuro em toda a tela. E aí eu pergunto, essa técnica se baseia na formação de uma imagem mais nítida, na construção da imagem com equilíbrio e simetria, na pintura em tela preta e branca, na iluminação dos elementos principais e escurecimento do seu entorno, ou na luz e sombra de cada elemento formal da cena. Todos os elementos da cena tinham luz e sombra? Todos os elementos eram mais escuros? Ou todos eram mais nítidos? Comentamos no início, né, que você tem o quê? A iluminação dos elementos principais e o entorno mais escuro, portanto, letra D. A quinta é uma questão da FUVEST, ele vai dizer, com relação às artes e às letras do seu tempo, Renascimento, os humanistas no século XV e XVI afirmaram o quê? Que a literatura e as artes plásticas passaram por um período de florescimento, dando continuidade ao período medieval. Foi uma continuação? Que a literatura e as artes plásticas, em profunda decadência no período anterior, renasciam com o esplendor da antiguidade grega, é uma retomada aos gregos, que as letras continuavam as tradições medievais, enquanto a arquitetura, a pintura e a escultura rompiam com os velhos estilos. Será que é verdade? Que as artes plásticas continuavam as tradições medievais, enquanto a literatura criava novos estilos. Que o alto nível das artes e das letras do período nada tinha a ver com a antiguidade, nem com o período medieval. Qual seria a resposta correta? Com certeza a idade, o Renascimento, ele volta aos padrões da antiguidade clássica. E eu tenho a resposta correta, a letra B, porque ele volta àquilo que eles tinham como o belo, né? A questão do homem está no centro, a questão da profundidade, a questão da simetria, as questões matemáticas, isso tudo volta no Renascimento e é um impulso para as artes, ok? Ficamos hoje por aqui, até a próxima!